está lembrado? Uma arca. Só falo nessa arca. Eu digo, meu Deus do céu. Vou ter que aprender uma mensagem também para poder estar junto aqui. Mas é um prazer muito grande. Levi, aquele homem de Deus que tem me inspirado, aquele que eu procuro para conversar. Já faz um tempo que a gente não faz isso, né? Mas quantas vezes já choramos juntos, eu mais do que ele. Então é alguém que podemos contar, amém? Que todos nós precisamos de alguém para chorar, para conversar, para nos aconselhar. E é muito bom ter o pastor Levi conosco nesta noite. Eu peço que você esteja a sua mão aqui. Vamos orar. Que Deus possa mais uma vez, como sempre tem feito, usá-lo, porque ele é instrumento nas mãos de Deus. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo da verdade, nós te amamos e queremos te louvar pela vida do teu filho, que com tanto amor, desprendimento, veio nos abençoar. Pai, aqui somos uma terra pronta para receber a tua palavra, e o teu Espírito Santo, que enche o coração do pastor Levi, vai trazer para nosso coração alimento. Nós temos convicção, certeza de que ele está cheio da tua palavra. Sairemos daqui enriquecidos, plenamente satisfeitos e impactados por esta palavra. Obrigado, Deus, porque ele não está aqui preocupado em agradar. Sim, Pai, não, ele não está preocupado nisso. E o teu Espírito Santo, Pai, vai nos impactar nesta noite através do teu filho. E ele, com toda a liberdade, vai nos incomodar nesta noite, porque cremos, Pai, que o verdadeiro culto é quando saímos daqui incomodados, saímos daqui, Pai, pensando o que estamos fazendo na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque seremos nesta noite, todos nós, impactados pelo poder desta palavra. Nós te louvamos pelo pastor Levi, te entregamos a vida dele em tuas mãos para a tua glória, no nome santo de Jesus. Os que creem, digam amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Graças a paz do Senhor. Está tudo bem com vocês? Amém. Amém. Graças a Deus, né? Estamos vivendo aí um período característico na nossa cidade, que é um período onde muita gente acertadamente tira um bom tempo para descansar, para ir às vezes para uma praia, para uma casa de campo, para um condomínio, e junto com a família tira um tempinho para relaxar um pouco, engordar, na verdade, quebrar as dietas. Nós estamos vivendo exatamente aquele momento em que as promessas feitas em dezembro já começam a ser quebradas, na verdade. Tudo que a gente promete, assim, na véspera do ano novo, antes de dar os 3 pulinhos, aquela coisa toda, a gente já começa a quebrar. No dia seguinte ao Réveillon, que a gente já extrapola um pouco o limite, né, Paulinho? Ninguém resiste a um camarão, ninguém resiste a uma picanha sendo imolada ali, né? A gente não lembra dos animais que perdem a vida para o nosso bel prazer. E é isso aí, graças a Deus que, como a gente está comentando ali, algumas pessoas ainda esperando mais essa semana que tem férias para as crianças, e a gente está dizendo, eles estão certos, né? A gente está aqui porque não pode, muitos de nós, na verdade. Mas a gente dá graças a Deus por isso, e agradecendo por essa oportunidade tão ímpar de estar aqui compartilhando com os irmãos. Como o Paulo falou aqui, orando, né? Graças a Deus que disse alguma coisa rápida que confortou muito o meu coração em relação ao que a gente quer compartilhar com os irmãos hoje, porque às vezes a gente fica muito preocupado, eu nem tanto, mas mais as testemunhas, né, que estão ao nosso redor, que falam e fazem comentários assim, não, tem que ser muitas palavras que botem as pessoas para cima, mas eu acho que o Evangelho é para colocar você para cima, muitas vezes até quando a gente pensa que está uma lente para baixo, não é verdade? Mas eu creio que a gente não vive assim, a gente não busca na palavra de Deus, em Deus, no Evangelho, alguma coisa que vá apenas satisfazer o nosso coração, não é verdade? Porque isso é o primeiro princípio da idolatria. O primeiro princípio da idolatria
primeiro Deus, que você escolhe o Deus, não é o Deus que escolhe você. E você escolhe o Deus fundamentado naquilo que Ele oferece. E quando Ele oferece algo que satisfaz o seu, quando eu digo seu coração, eu estou mais voltado para o seu intestino mesmo, para o seu estômago, para o seu umbigo. Então você resolve devotar a sua atenção, as suas oferendas a esse Deus. E é essa a diferença entre que o nosso Deus soberano é. Porque o idólatra, ele tem várias opções, não é verdade? Para escolher. Tem gente que está mudando toda semana ou todo mês. Mas Deus, quando Ele se apresentou, Ele não se apresentou buscando ser alguém que vai satisfazer apenas o nosso desejo. Ele se apresentou, antes de tudo, como Senhor da nossa vida. E a nossa grande dificuldade hoje em seguir a palavra de Deus, em seguir o ensinamento de Deus, em ser cristão, é porque nós temos muita facilidade para aceitar Jesus como Salvador, mas não temos a mesma facilidade para aceitá-lo como Senhor. E Ele sempre se apresentou como Senhor e Salvador. E se Ele não pode ser Senhor, dificilmente Ele será o nosso Salvador. É por isso que a gente se engana muitas vezes, eu não digo seguindo a Jesus, mas andando atrás dele, né? Andando atrás dele e reclamando que muitas coisas não estão de acordo com o que você pensava que aconteceria se andasse atrás dele. Por quê? Porque você não está seguindo, você está acompanhando, você não está ouvindo a voz dele, você não está considerando como Senhor. E como não considera como Senhor, fatalmente você nunca está salvo. E não está salvo principalmente em você mesmo, e continua sendo guiado, né, como o apóstolo Paulo falou aos Efésios, guiados como os pagãos, pelo seu próprio pensamento, como gentios que eram guiados unicamente por aquilo que satisfazia a sua mente, o seu desejo, a sua cobiça. E é isso que muitas vezes, irmãos, nos afasta da vontade de Deus. E eu quero compartilhar com vocês um trecho da palavra de Deus, que é um trecho aqui do livro de Atos dos Apóstolos, que fala um pouquinho a respeito dessa vida que Deus apresentou para a gente, esse evangelho que nós pregamos até hoje, o chamado evangelho da graça, não é isso? E a gente às vezes se deixa levar um pouco por essa graça. Há alguns extremistas da graça aí que levam a um ponto onde praticamente você, sei lá, vive fora de uma realidade de Cristo, uma graça que não leva à cruz, que diz que por Cristo ter resolvido tudo, não nos resta mais nada além do direito de reivindicar coisas. Mas essa graça esquece uma coisa chamada o amor de Deus, e por causa desse amor a gente continua fazendo muita loucura. Quantas pessoas, quantos pastores, quantos líderes, talvez aqui presentes, né? Eu sou o primeiro deles, que muitas vezes já acordou de manhã e disse: tá bom, eu não preciso disso, eu acho que eu já vou para o céu, não preciso mais estar envolvido nisso, não preciso mais estar passando por isso, não preciso mais estar aguentando coisa de gente, tá bom para mim. E antes que o dia termine, a gente consegue engolir essas palavras, porque é mais forte do que o nosso desejo. Porque um dia nós nos submetemos a Deus como Senhor, e por isso Ele nos salvou de nós mesmos. Amém? Então eu quero ler um trecho com vocês, que está aqui no livro de Atos, capítulo de número 16. Que para mim é um texto assim que incomodou um pouco, mas depois me esclareceu, e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Atos, capítulo de número 16. Todos acharam? Já está lido? Ainda não está lido, chega, né? Versículo 1. Chegou, né? Diz assim, irmãos: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra
Cadê? Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Eu não sei se você percebeu alguma coisa estranha nesse texto. Não sei se você percebeu alguma coisa fora do lugar nesse texto. Alguém percebeu? Está tudo normal aqui? O que é que vocês acham que poderia estar estranho nesse texto? Pode pensar, pode perguntar ao vizinho, pode consultar os universitários. A gente está em casa, né? Isso aqui não é uma palestra de um... Queridos, eu não sei se você percebeu, mas tem um fato aí que logo no começo me incomoda. Por que Paulo chamou um jovem chamado Timóteo, que era um rapaz já com mais de 20 anos de idade, já um homem formado, né? E ele quis levar esse rapaz com ele na sua segunda viagem, e ele fez o seguinte, diz que ele circuncidou Timóteo. Perceberam isso? E a pergunta é, por que ele circuncidou Timóteo? Já pensou? Pegar um homem feito e submeter esse homem a um procedimento que normalmente se faria com uma criança, com um menino? E outra coisa, por que Timóteo se submeteu a isso? Aí você vai dizer, e faz sentido? Eu não sei se os irmãos estão lembrados da história. Já leram esse trecho antes? No capítulo 15 do livro de Atos, a gente vai ver o relato que ele vai tratar a respeito, ele narra a história do primeiro concílio que houve em Jerusalém. E o que aconteceu? Eles estavam naquela fase onde a lei era conhecida, a lei era pregada antes, e agora o evangelho da graça de Deus estava chegando, e esse evangelho dizia que a salvação não era por obras, a salvação não era através de oferendas, a salvação era unicamente através da graça, mediante a fé, que bastaria para que o homem fosse salvo, que ele acreditasse, que ele por fé, sem ver coisa alguma, ele aceitasse o convite de Deus para o seu convívio, e isso seria suficiente para que ele fosse salvo. E que para que o homem agora fosse parte do povo de Deus, que até então haviam apenas dois povos na terra, assim que a Bíblia fala. Havia o povo de Deus, o povo escolhido, não é isso? Quem era o povo escolhido? Era o povo judeu. Quem nascia ali na região de Israel era o povo judeu. E quem não era judeu era gentil. Então a salvação estava designada apenas para o povo judeu. Quem não era judeu estava perdido. Mas o evangelho da graça dizia o seguinte: Paulo pregava que tanto fazia, não interessava se você era judeu ou se você era gentil, se você cresce com o seu coração, como ele falou aos Romanos, e confessasse com a sua boca a respeito de salvação, então você seria salvo. Por isso que ele fala aqui que a mãe de Timóteo era uma judia convertida. Porque nesse caso, a partir da graça, não bastaria nascer em Israel. Judeu também não estava garantido. Então ele diz a respeito disso, ele começa a falar a respeito disso, que não precisava mais desses sacrifícios. Que o homem marcado como povo de Deus seria aquele que tinha o quê? Um selo, uma marca no seu coração. E o próprio Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que agora a circuncisão seria não apenas na carne, no prepúcio, mas seria no coração das pessoas. Então ele havia abolido de uma maneira assim bem direta essa prática para que isso representasse salvação para as pessoas. Só que essa discussão continuou. E eu peço que você leia em casa o capítulo 15, você vai entender. Então o presbitério, os anciãos, os líderes, o pessoal em Jerusalém começou a questionar, porque os radicais diziam tem que circuncidar, e o outro diziam não precisa.
Então Paulo foi chamado com Barnabé e foram a Jerusalém participar desse concílio. E no concílio de Jerusalém, eles chegaram à seguinte conclusão: vamos deixar, em relação àquilo que a lei está pregando, vamos deixar alguma coisa lá. O que é que a gente vai deixar? A gente vai dizer que a gente não vai admitir pecado sexual, a porneia, na verdade, e até hoje a gente mantém isso aí. A gente vai dizer que a gente vai preservar aquela questão de não comer animais oferecidos a ídolos. A gente vai manter isso aí. E a gente vai também manter que não deve comer animais sufocados, estrangulados, né? Que a lei também condenava isso. Pronto, vamos deixar isso aí. E o resto? O resto está livre, inclusive a prática da circuncisão. E quando ele vem de Jerusalém, imediatamente quando ele vem de Jerusalém, que ele chega aqui, a Bíblia diz que ele encontra Timóteo, um jovem do qual todos davam um bom testemunho. E ele diz: eu quero levar você para a próxima viagem. E o que é que ele faz? Imediatamente ele vem e faz a circuncisão em Timóteo. Vocês acham que isso faz sentido? Deu para entender o contexto da história, né? Entenderam por que esse texto assim pode incomodar? Irmãos, eu fico perguntando, e é isso que eu quero trazer para os irmãos aqui nessa congregação, nessa noite. O que é que nós entendemos a respeito do senhorio de Deus? Um dia desse eu estava conversando com um amigo, falando a respeito de questões de pecado. E por que é pecado, por que não é pecado, porque aquele rapaz pecou, então ele deve ser tirado da banda ou do ministério. Eu disse: rapaz, como é que a gente vai fazer para legalizar isso? A única pessoa que pode dizer que pecou, quem é? A própria pessoa. E se ele disser que não pecou, o que você vai fazer? Você vai contratar advogados? E quem é que vai legislar sobre isso? Vocês entendem, irmãos, como a questão da graça, ela é delicada. Eu até hoje não entendo de onde Jesus tirou aquela ideia, quando ele disse assim: olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembram disso? Ele, como mestre, vocês estão me chamando de mestre? Ó, vocês podem seguir o Hillel, podem seguir o Shammah, eles são os mestres da época. Cada mestre, cada rabi, ele tinha o seu jugo. Que o que era o jugo? Era a forma como cada mestre, cada rabino daqueles, eles interpretavam a lei e repassavam para as pessoas. Então tinha uns que eram mais ou menos, e outros nem tanto. Outros eram mais radicais, né? Um dizia assim: olha, no sábado você não pode fazer nada, você não pode carregar coisa alguma. Se a sua casa estiver pegando fogo, você tem que sair só com a roupa do corpo. Aí o outro dizia: não, peraí, você pode sair não pode levar sacola, mas se você botar 2 ou 3 túnicas, você pode levar no seu corpo. Então essa era a interpretação, isso era o jugo do mestre. Aí Jesus disse assim: olha, fiquem tranquilos, porque quem me seguir, o meu jugo, a minha forma de interpretar é muito mais suave, é muito mais leve. E a gente fica aliviado com isso, né? Aí ele vem explicar, ele diz, por exemplo, a lei diz que você não pode adulterar, porque isso é um pecado mortal. E eu digo a você o seguinte, que se você simplesmente pensar na mulher do seu próximo, você já está adulterando. Eu digo: misericórdia, que negócio, como é que ficou mais fácil isso? A lei diz que você não pode matar, não é verdade? Você não pode pegar uma faca, enfiar no seu próximo, torcer, puxar e deixar ele morrendo lá. A lei diz que você não pode fazer isso. O Hillel está falando isso, o Shammah está falando isso, mas o meu jugo é muito suave. E eu digo a você que se você não perdoar o seu irmão, você o está matando. E eu fico pensando, Jesus está querendo tirar onda com a nossa cara. Porque o pecado de repente saiu da ponta dos dedos, foi para a nossa consciência, foi para o nosso coração, foi para a nossa mente.
Um diz que eu só pratico a potência se eu for para a cama, né, e tal, praticar o ato. O outro vem dizer que basta eu fazer um plano. Aí eu lembro lá da história do Lúcifer, que eu digo, rapaz, faz sentido, porque o Lúcifer, na verdade, ele não praticou nada. Lá em Isaías diz assim, que ele pensou, ele diz assim, eu subirei, eu irei, eu estarei mais alto do que ele apenas pensou, e isso foi suficiente para o seu banimento, não é verdade? Então, irmãos, a gente fica pensando hoje que essa questão da graça de Deus que nós vivemos, ela é uma coisa que a gente não pode nunca esperar um legalismo dela. A gente não pode esperar que alguém venha formular as leis, que escrever o papelzinho e nos entregar, porque nós temos a imensa dependência de estar diante de Deus todos os momentos, todas as horas, nos submetendo à sua vontade e perguntando a cada dia, a cada hora, a cada culto, a cada domingo, Senhor, domingo passado funcionou assim, mas hoje o que é que você quer que eu faça? Porque pode acontecer de ele pedir alguma coisa que você vai dizer, mas Deus, eu não preciso fazer isso. Como no caso do Timóteo aqui, talvez, eu não sei, muito rápido, ele pode ter dito, mas Paulo, você acabou de vir de Jerusalém, você está trazendo aqui nas suas mãos as cartas que está para espalhar para todas as igrejas, informando o que sobrou da lei, o que a gente deve preservar da lei. E um rapaz de talvez 20 e poucos anos dizendo, eu não estou vendo circuncisão nessa lista, me poupe desse sacrifício. Mas eu entendo que Paulo disse que por causa da mãe dele, irmão, sabe, você entende aqui, eles iam sair para uma missão de pregar o evangelho, e eu entendo que Paulo considerou o seguinte, o que é que vai acontecer nessa missão? Alguém vai chegar e vai dizer, rapaz, esse cara está com você, ele é filho de uma judia, um grego, não é circuncidado, e como é que fica essa história? Eu entendo que Paulo disse, vai surgir muito assunto, vai surgir muita conversa, eu vou ter que explicar muita coisa, eu vou ter que parar para deixar de falar da graça, para falar de assuntos menores como circuncisão. Talvez o Timóteo não entendesse que fosse tão menor esse assunto, mas o Paulo deve ter dito para ele, Timóteo, pelo amor que nós temos ao nosso Deus, por entender que a missão de pregar a graça de Deus é infinitamente superior a esse ato, eu peço que você se submeta a isso. Irmãos, a gente está entendendo aqui que o que vale é um evangelho que a gente chama de evangelho da graça e não um evangelho de obrigações. Deus não quer obrigações, Deus não quer ações obrigadas de ninguém. Deus quer que você o siga, que você o obedeça, não por medo, mas simplesmente porque você o ama. Que você se confronte cada dia, não com aquilo que o pastor está falando, não com aquilo que alguém está dizendo, mas que você se confronte cada dia com o amor de Deus, irmãos. Que você possa entender que não existe sacrifício que se compare com aquilo que Deus fez para nos mostrar esse evangelho. Eu entendo que Paulo fez isso aqui, pediu a Timóteo isso apenas para evitar comentários. Ele podia muito bem sair explicando coisas como nós muitas vezes perdemos tempo no culto, perdemos tempo diante das pessoas, tentando explicar situações que são secundárias, queridos. Tentar explicar situações que não têm relevância, situações que daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos vão se resolver aqui pela terra mesmo, e nós perdemos tempo, o tempo que Deus nos deu, em vez de pregar essa palavra, em vez de pregar a libertação, em vez de pregar a salvação, nós estamos tentando resolver situações que são meramente naturais, que vão se acabar, que não vão influenciar ninguém. Nós precisamos pensar hoje e sair daqui, como o irmão Paulo na sua oração orou e foi o que me confrontou para falar sobre isso. Nós devemos sair daqui realmente incomodados
perguntando: Deus, até que ponto eu estou pronto para quebrar leis, para sair da zona de conforto, para me desproteger, talvez até da proteção que a própria graça nos dá, em amor à tua palavra, em amor ao teu evangelho, por amor a ti. Me submeter a uma situação ridícula de um homem grande ser circuncidado, coisa de menino, mas me submeter em relação a isso. Irmãos, esses homens que nesse tempo aqui, você ser perseguido pelo amor do evangelho, você ser perseguido por amor ao evangelho, Paulo disse que isso era motivo, sabe de quê? De prazer. Se encontravam dois presos acorrentados numa masmorra, depois de uma surra, um olhava para o outro, sorria e dizia assim: olha, se alegre com isso. Por que, rapaz? Se alegrar com isso, depois de uma surra? Isso é prova que nós estamos no caminho certo. Aí quando nós vemos um universo de pessoas que se alegravam com perseguições por causa de Cristo, e nós chamamos isso para a nossa realidade hoje, e quando alguém olha atravessado para você, quando alguém chama você de crentão ou de qualquer coisa e ofende você por causa da sua fé, a primeira coisa que você faz é contratar um advogado e jogar um processo em cima das pessoas. Então aquilo que antigamente trazia alegria para o coração do cristão, hoje está trazendo o quê? Está trazendo processo judicial, meu irmão. Nós precisamos pensar e repensar a respeito do caminho que nós estamos trilhando, porque o caminho que nós estamos trilhando não nos leva para um outro lugar a não ser a cruz. Porque Jesus disse: quem quiser me seguir, negue a si mesmo, esqueça quem você é. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo assim: olha, nós morremos, a nossa vida acabou, e se dependesse só de nós, do nosso recurso, da nossa performance, onde é que nós estaríamos, irmãos? Ainda mortos. Aí ele diz assim: se nós morremos e quem nos ressuscitou foi Cristo, então a vida não é mais nossa. A vida de quem é? É daquele que nos ressuscitou. Então diz: por isso que agora eu não tenho mais querer. O meu querer é de quem? É dele. É isso, irmãos, que esse rapaz entendeu tão jovem. É isso que esse rapaz entendeu tão jovem. Não, eu sei, eu estou sabendo do concílio de Jerusalém, eu sei que não precisa mais circuncisão, eu sei que eu vou sofrer. Você acha que não sofre? Sofre. O processo era doloroso, mas ele disse: se eu vou me submeter por amor ao Evangelho, Paulo, você está pedindo isso, eu vou fazer. É para evitar comentários, eu vou fazer. Irmãos, é um mundo diferente. O que faz muitas vezes, como eu falei ainda agora, a gente fazer uma promessa no começo do dia e chegar no final do dia e engolir as palavras, é ver que nesse mundo que nós pisamos, pisou gente desse tipo, que não se considera superior à vontade de Deus. Nós vivemos num país tranquilo, né? Qual o máximo de perseguição que a gente pode sofrer aqui? Qual o nosso maior sofrimento aqui? Me diga. Mas eu pergunto: nós estamos prontos para aquilo? A gente está pronto para perder uma placa? A gente está pronto para ficar sozinho com as cadeiras em prol desse evangelho, irmãos? Essa palavra não é para ser negociada, essa palavra é para ser vivida. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que não existe glória maior. Eu falei agora, Paulo preso, ele olhou para Silas depois dessa viagem aqui
disse. E aí, o que é que pode nos afastar disso, sabe? O que é que pode nos afastar do amor de Deus? O que é que pode nos tirar desse caminho? Será que vai ser uma surra? Será que vai ser uma perseguição? Será que vai ser coisas da agora desse tempo? Será que ainda virão coisas que poderão nos afastar disso? Será que é gente desse mundo? Ou vai precisar vir gente de outro mundo? Ou seres de outro mundo? Coisas do presente, do que vem. O que é Silas? E parece que a convicção era tão grande que mesmo sem saber a resposta eles disseram: nada poderá nos afastar do amor de Jesus Cristo. Então, irmãos, eu não estou pregando legalismo, eu estou dizendo assim que a graça que nos alcançou, ela nos alcançou para nos salvar de nós mesmos. Que a graça que nos alcançou, ela nos alcançou para que a gente se coloque diante de Deus e se submeta à sua vontade, como nós terminamos uma música cantando aqui: mais de ti e menos de mim. Que você cresça e eu diminua. Que eu seja servo de todos, mesmo que isso me custe uma circuncisão a cada dia, mesmo que isso me custe um sacrifício novo a cada dia. Mas, queridos, eu não quero na minha vida embaraçar a pregação do Evangelho por causa de um capricho pessoal. Então, que nesse começo de ano a gente começa assim com uma mensagem bem motivadora como essa, entendendo que nessa terra pisou gente que entendia que a missão era maior do que o próprio benefício. Que nessa terra pisou gente, como diz lá em Hebreus no capítulo 11, a primeira parte fala dos famosos, homens, heróis, mas eu sou muito apegado àquela segunda parte que fala de anônimos, pessoas que não tiveram nome escrito em uma lista, mas que para mim tem uma das frases mais bonitas da Bíblia, que diz assim, quebrando também alguns paradigmas que a gente às vezes canta: não, Deus tem a promessa e eu vou ver essa promessa se cumprir. E eu pergunto, eu digo, nem sempre, porque diz lá: homens que não viram a promessa se cumprir em sua vida. Aí eu digo, esses homens são infiéis, são pecadores, eles erraram, eles não perseveraram, eles não tiveram resiliência assim na fé, por isso que eles não viram a promessa, que é isso que a gente aprendeu. Imprensa Deus lá, que ele vai ter que cumprir o que ele falou. Deixa eu dizer, Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano, a vontade dele é soberana. E a Bíblia diz que aqueles homens anônimos da fé, que uns foram rasgados ao meio, uns foram cortados e cerrados, mas diz assim: homens dos quais o mundo não lhes era digno. Eu não conheço uma frase mais linda na Bíblia. Homens que não eram dignos desse mundo e não conseguiram ter os seus nomes escritos na história, para que nós pudéssemos estar reverenciando a ousadia, a coragem deles diante de tantas pressões. Homens que morreram acreditando em algo que não viram. E a gente cheio de tanta razão hoje, exigindo coisas que não vão mudar em nada a vida das pessoas e talvez venham só piorar a nossa, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não discute a soberania de Deus. Não vá para frente do espelho e diga: Deus, eu estou certo. Não coloca diante de Deus as tuas convicções a respeito das suas intenções em relação até ao Evangelho, porque você não sabe ainda o que Deus tem guardado e quais são os planos dele. Não é porque eu estou fazendo a coisa certa que eu estou fazendo a vontade de Deus. Aprenda a ser guiado
Para encerrar, eu quero que você continue lendo, ainda no capítulo 16, para fechar essa ideia que a gente está colocando aqui. O versículo 6 diz assim: e Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galileia, tendo sido, eu acho que esse é o capítulo das incoerências, né? Tendo sido impedidos pelo diabo de pregar a palavra de Deus. Irmão, como é que Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho? Como é que vem o Espírito Santo e impede aqueles homens de anunciar o Evangelho? Tem coisa mais nobre do que anunciar o Evangelho? Paulo escreveu aos Romanos e disse assim: formosos são os pés dos que anunciam a mensagem da paz. Aí aqui diz que veio lá e o Espírito Santo foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas que foi? Mais uma vez foram impedidos. Esses homens não estavam fazendo nada de errado, irmão. Não estavam vendendo nada, não estavam negociando nada, não estavam vendendo placa de igreja, não estavam abrindo franquia do Evangelho, não, irmãos. Eles queriam apenas anunciar, mas disse que o Espírito Santo os impediu. Sabe por quê? Porque não é a nossa conduta que vai garantir as nossas ações. Como eu falei no começo, a cada dia nós devemos perguntar: Espírito Santo, estou com tudo aqui, mas qual é a tua vontade? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do Pai? Espírito Santo, o prédio está aqui, o aluguel está pago, a banda está aqui, todo mundo está ensaiado, a gente orou e é para fazer isso mesmo, a gente tem jejuado, a gente tem procurado assim um caminho de santidade, a gente está tudo aqui, Espírito Santo, eu já estudei a palavra, estou cheio de conhecimento aqui, estou com tudo pronto, estou com o discurso pronto, Espírito Santo, mas hoje é para abrir a porta? É para deixar todo mundo lá de fora? Você entende, irmão? O que é que a gente precisa? A gente precisa depender desse Deus mais do que nós precisamos do ar que nós respiramos. A gente precisa da direção de Deus mais do que nós precisamos da luz dos nossos olhos. A gente precisa desse Deus a cada dia, porque a gente está acostumado a pregar para o pecador, para o drogado, para o desviado, para o prostituto, que ele precisa ouvir Deus, o chamado de Deus. Mas entenda, os filhos de Deus, primeira evidência dos filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e eles não foram orientados uma vez e o Espírito Santo diz: siga aquele caminho, não, é guiado a cada dia. Como quando você está numa cidade desconhecida e você não desliga o GPS, a cada esquina você quer saber se vai em frente, se para, se dobra, se diminui a velocidade. É isso que está acontecendo aqui. Não vão para lá, Espírito Santo, para aqui. A intenção era outra, era mandar aqueles homens para Macedônia, uma missão talvez menor, né? A gente está orando, quer ir para a África, quer ir não sei para onde. Hoje a minha missão era 3 quadras da minha casa, aleluia. Glória a Deus. Se o carro desse uma piscadinha para mim, eu viria a pé. Amém. 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 Ouvir o que o Espírito Santo diz, depender dele, se submeter à sua vontade, deixar que ele cresça, que você diminua. Aleluia. Que a embalagem vá para o lixo, como quando a gente toma uma Coca-Cola, mas que essa essência
fique no seu coração. Que Deus possa multiplicar essa palavra na vida de vocês, que vocês possam crescer, crescer, se submetendo aí. Amém? É uma honra estar aqui com vocês, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus.